Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje vamos falar de 3 itens no qual a prescrição de treino é necessária. Número 1, hipertrofia. Número 2, isometria. Número 3, pliometria. O que eles têm em comum e diferentes dentro de um plano de treinamento? Primeiro ponto, hipertrofia é aquela ação na qual o corpo ele se recupera de uma inflamação gerada pelo treino. Isometria é a tensão gerada sobre uma carga. A pliometria, normalmente, são utilizados exercícios de acelerações ou exercícios com salto. Então, no meu plano de treino, dentro do meu objetivo, eu consigo mesclar um plano de treinamento em que eu envolvo os três ou que eu isole os três de acordo com o meu objetivo. Falando para atletas, principalmente atletas de luta, a sua individualidade do exercício ou especificidade, ela deve ser levada em consideração, principalmente que cada indivíduo reage de uma forma, cada indivíduo tem uma necessidade, cada esporte tem uma necessidade. Então, o objetivo, ele é o primeiro passo para uma boa programação de treinamento. Você sabe qual a sua necessidade dentro do seu objetivo? Se você não sabe, o profissional no qual lhe acompanha não sabe, você está fadado ao fracasso. Por quê? Treinamentos de hipertrofia usados normalmente em atletas de bodybuilder e classicamente usado em academias, são treinamentos que acabam se tornando fracassados. Por quê? O treino de hipertrofia ele é um treino no qual ele usa muito a fadiga. E a fadiga muscular causa algumas limitações, nas quais, se você não faz um bom planejamento, você acaba causando lesões, limitações articulares, perca de mobilidade e muitas vezes acaba causando acidentes no treinamento, rompimento de tendões ou coisas do tipo, porque você leva ao extremo a fadiga do seu músculo. Então, uma boa programação utilizando a hipertrofia ela é excelente para que seu corpo ele consiga desenvolver o volume muscular. Entretanto, se você associa com um treino de pliometria ou um treino de isometria, você consegue as capacidades motoras que seu músculo precisa ou que seu corpo precisa no dia a dia. Por exemplo, um atleta de jiu-jitsu, ele não precisa da hipertrofia muscular como é se aplicado no treino padrão de musculação, porque ele não vai converter aquele ganho de hipertrofia no momento da luta. Um jogador de futebol, ele não precisa também de um treino de hipertrofia, porque ele também não converte. Porém, exercício de pliometria, que aumenta a potência, aumenta a velocidade, aumenta o seu nível de resistência muscular, ajuda. Um treino de isometria também aumenta a resistência muscular, aumenta a resistência sobre a pressão do peso, que é a carga, também ajuda. Mas aí tá, eu não sou atleta, Bruno. Por que eu tenho que fazer esse tipo de treinamento? Porque o seu dia a dia, você vai precisar de converter aquele músculo que você desenvolveu no treino de força, no seu treino de musculação padrão, para a sua vida, subir, descer, sentar, levantar, correr, andar. Tudo isso seu corpo necessita, que são funções que a gente chama de atividades físicas, né? As movimentações que você faz durante o dia. Pegar algo, levantar algo. Então, tudo isso você não consegue converter, porque você gerou tanta hipertrofia no seu corpo que você perde as capacidades motoras de forma saudável, mas você cria um corpo estético, mas não funcional. Então, acredito eu que um bom plano de treinamento, ele deve ser funcional. Ele deve entregar à pessoa, dentro do seu objetivo, é claro, funcionalidade. Então, o treino isolado de hipertrofia, ele é bom, depende do objetivo, mas não. Um treino de pliometria é bom, depende do objetivo. Um treino de isometria é bom, depende do objetivo. Mas os três unidos, você consegue desenvolver um corpo 100% funcional. E melhor, longínquo. Você consegue gerar longevidade, porque você tem o pilar de velocidade, você tem o pilar de resistência, você tem o pilar da força e você tem aquele pilar que todo mundo que vai na academia acha
que é o principal, que é o estético, que na verdade não é. Você desenvolver músculo é diferente de você desenvolver um músculo estético. Um corpo forte nem sempre é um corpo volumoso. Um corpo forte é um corpo que consegue converter tudo aquilo que ele gera em energia, e essa energia vai ser aplicada em determinado movimento. Então, se eu só levanto peso, eu perco a funcionalidade da coisa. Eu vou ser quase uma balança, eu vou conseguir sustentar o peso, mas não mais que isso. Então, um treino inteligente é um treino em que os pilares do corpo humano, as funcionalidades musculares articuladas e musculares, elas são utilizadas. Então, eu preciso de velocidade, eu consigo aplicar isso num treino de pliometria. Eu preciso de resistência, eu consigo num treino de isometria. Eu preciso da força. Um treino de hipertrofia, ele aumenta a força, mas não somente ele. Então, eu consigo associar os três dentro de um plano de treinamento bem elaborado, para não perder também funcionalidade, como eu falei anteriormente. Eu consigo atingir objetivos bem melhores, porque eu tendo um corpo resistente, eu consigo sustentar mais peso. Eu tendo um corpo mais forte, eu consigo deslocar mais peso. Eu tendo um corpo potente e veloz, eu consigo gerar aceleração dentro daquilo que eu vou necessitar. Então eu vou ter um corpo forte, eu vou ter um corpo veloz, eu vou ter um corpo com mobilidade e ao mesmo tempo eu vou ter um corpo saudável e, a depender do meu plano, eu vou ter um corpo estético. Tá bom? Então eu espero que eu tenha esclarecido essa dúvida e bom treino.